Boa tarde, pessoal. Estamos aqui, eu e Betânia, para gravarmos, né, a aula da semana passada, que a gente não conseguiu, eu principalmente não consegui dar, porque a minha internet estava com uma conexão muito ruim, mas essa semana eu e meus familiares, né, nós ligamos lá na empresa e aí eles colocaram a internet decente de novo. Então, nós vamos, para não prejudicar o pessoal da coordenação, para ter que ficar editando tudo, as nossas falas, nós vamos dar a aula completa e ficando disponível para vocês no YouTube. Fechou? Betânia, quer falar alguma coisa? Oi, gente, depois eu volto. Ah, não. Gostei. Gostei dessa apresentação aí. Curta, sucinta, direto ao ponto. Então, vamos lá. Vamos começar com o Renascimento e partiremos para o mercantilismo e aí falaremos de reformas protestantes. Reformas protestantes vão ser muito importantes no contexto do mercantilismo também, mas nós vamos ver ali na frente, que é um tema legal. Eu gosto do mercantilismo. Vamos lá, então. Pessoal, na aula passada eu comecei comentando com vocês, antes de travar tudo, que a gente sempre teve aquela concepção que o Renascimento seria, nossa, a saída das trevas, que a Idade Média era um período gótico, um período obscuro. Mas, não na semana passada, né? Não na semana passada, na outra. Foi isso? Não, na outra. Semana passada a gente deu aula, né? Na outra, perdão, me confundi aqui. O Lucas, o professor Lucas e a Michelle, inclusive, e a Betânia, né, se deram aula de Idade Média separado, trouxeram para vocês que não foi bem assim. Por exemplo, na Idade Média que nós tivemos a criação das universidades. Então, o fomento do conhecimento ele começa na Idade Média. E num contraponto, a gente tem o Renascimento como período que a Inquisição da Igreja Católica foi mais forte. Então, nós tivemos esse contraponto que muitas pessoas morriam por questionar a fé católica, né? O catolicismo, o cristianismo. Inclusive, nós temos o Menóquio, que é graças ao movimento humanista, à criação da imprensa, que nós vamos ter o livro famoso do Carlo Ginzburg, que ele traz, ele consegue encontrar fontes de um processo de um moleiro do século XVI, que ele foi processado e morto pela Inquisição, porque ele estava blasfemando contra a igreja, ele estava espalhando conhecimentos que não eram cristãos, que não podiam ser espalhados na sua comunidade. E isso é graças a popularização do conhecimento, muito devido à criação da imprensa e do movimento humanista, que a gente já vai ver. Então, começando do começo, perdão, pós-almoço aqui a galera não tá bem. Galera, vamos explicar bem certinho os pontos para vocês, ficar bem facinho para vocês depois vocês anotarem embaixo como ficar melhor para vocês. Mudanças na cultura da Europa Ocidental. Ali, ó, a saída das trevas, entre aspas, né? Acabei de dar uma explicadinha para vocês. Betânia, me ouve bem? Me vê bem? O som tá legal? Perfeito. Então, a gente tem um enriquecimento e uma tomada do cenário mundial a partir das cruzadas. Eu lembro que isso deu para a gente comentar semana passada, né? As cruzadas foram um movimento que a gente tem que lembrar que eles não foram um movimento só religioso. Eles foram um movimento de tomada de terras, de imposição, aí sim, da religião cristã, mas também que trouxe muitas riquezas, principalmente para a Igreja Católica, porque eram nessas incursões, nessas cruzadas, que ocorriam muitos saques, tomada de lugares, de territórios, e nesse contexto, a terra, como dinheiro, terra é poder, terra é dinheiro. Então, eu não sei quem assiste Game of Thrones ou filmes de idade medieval, a gente vê que muitos saques aconteciam, e sempre tinham os espólios dos saques, tudo que eles poderiam trazer de volta às suas terras, eles traziam. E a Europa, ela consegue enriquecer, a Europa Ocidental, ela consegue enriquecer com base nesses saques e nessas tomadas pelos templários, pelos cruzados. Aí isso vai gerar, com essa vamos dizer, essa troca no interruptor, né? Que eles vão sair da Idade Obscura, essa ligada do interruptor, e eles vão conseguir transformar a Europa num lugar mais estável. Nós vamos ter a saída do campo, né? Que ali depois que Roma cai, nós vamos ter a ida para o campo, né? E aí quando a Idade Média está por acabar, que a gente dá como fim da Idade Média no consenso historiográfico, é a queda de Constantinopla, a tomada de Constantinopla em 1492. Então, nesse período um pouco antes já, a gente ali pelo século XIV, a gente já está saindo de novo do campo e voltando para uma figura mais centralizada. Então, a Europa vai centralizar o poder novamente. Nós vamos ter agora a criação
de novo, do poder na mão do rei, nós vamos ter o começo, a continuação, mas mais um começo forte do absolutismo, que o mercantilismo vai ajudar muito para isso. E essa centralização do poder que a figura do rei vai voltar a ser uma figura central. E nós vamos ter o comércio, de novo, em vias centrais e não só no campo por meio das trocas. Então, vamos lá. Isso vai fazer com que... eu gostei que deu para elencar bem certinho, né? Os pontinhos, dá para ir um atrás do outro. A burguesia mercantil, ela vai ter um auge econômico nessa época. Ali pelo século XIV e XV, com destaque para os fuggers, não sei, que eles vão ser uma família, uma família da região germânica, que eles vão ter muito poder aquisitivo. Eles vão explorar as minas de prata e cobre na Europa Central, e isso vai fazer com que o seu capital ele se transforme absurdamente. Isso vai fazer com que, no período renascentista, eles sejam elevados à condição de mecenas. O que eram os mecenas? Mecenas é uma coisa importantíssima dessa época, galera. Mecenas eram financiadores das artes, eles eram os protetores dos artistas, eles eram as pessoas que acolhiam os artistas e pagavam, com, claro, dinheiro, mas condições sim, de vida, para que os artistas produzissem arte. A arte era uma coisa muito valorizada, hoje ainda é, mas na época ela era muito mais valorizada, era muito mais central o seu papel. A gente já vai ver na questão das obras de arte, que é muito, muito interessante. Então, a questão dos mecenas tem um episódio muito, muito ímpar, que é quando o Papa Paulo III, ele tem um artista, agora me fugiu o nome, que ele é acusado de cometer assassinato. E o Papa Paulo III, ele fica triste, porque ele fala que os artistas, eles não deveriam ser julgados sobre as leis dos homens, porque os artistas, eles eram alguém a mais. Mesmo que eles não recebessem o dinheiro, sabe? Eles não fossem um funcionário do Estado, vamos dizer assim, que eles recebiam mensalmente. Não, eles recebiam por suas obras, por suas pinturas, por suas esculturas. Isso, com a Igreja Católica, com os mecenas, deu para matar ali os 2 pontinhos. A Igreja Católica, por meio dos seus papas, que a maioria dos papas eles gostavam muito de extravagância, de obter peças luxuosas, artes luxuosas, eles também se tornam mecenas. E a Igreja Católica, vamos lembrar, é a instituição mais rica desse período. Tá indo bem até agora? Muito rápido, muito devagar? Suave? Tranquilo? Então fechou. Pessoal, o que eu falei no comecinho para vocês, nesse período, entre 1465 e 1480, que a gente vai ter a impressão da imprensa é boa, mas nós vamos ter a invenção da imprensa. Que a imprensa vai ser um canal de comunicação, um negócio de popularizar o conhecimento muito forte. Nós vamos ter nos primeiros 5 anos de invenção da imprensa na Itália, principalmente, essencialmente, cerca de 12 mil cópias impressas de livros. E esses livros eles iam ficar aos poucos à disposição da população, porque nessa época a população da Europa era, tá louco, acho que mais de 90% analfabeta, e isso se devia muito à Igreja Católica, porque, por exemplo, a Igreja Católica, isso vai mudar com as reformas protestantes, que a Betânia vai falar para vocês logo mais. A Igreja Católica, como é que é? Ela segurava o conhecimento, ela era detentora do conhecimento nessa época. As missas, os sermões, eles eram todos em latim, e latim não era mais a língua oficial das nações em que os padres eles pregavam o evangelho, vamos dizer assim. E então as pessoas elas iam na igreja, lá o Joãozinho ia na igreja, o Papa falava um monte de coisa e ele ficava olhando com cara de paisagem, mas ele, como fazia o Rico dos Pinguins de Madagascar, sorria a cena. Era isso. Então, com a invenção da imprensa e depois com a reforma protestante, nós vamos ter a popularização do conhecimento. Vai ser essencial. Tanto para bom quanto para ruim, porque algumas pessoas, como o nosso querido Menóquio, vai ser morto pela Inquisição devido a ele saber demais, ele questionar demais. Outra questão muito importante, com essa questão do Renascimento, a saída das trevas, bem entre aspas, nós vamos ter as grandes navegações. As grandes navegações vão começar ali, principalmente com Colombo, começa em 1492. É quando a gente tem a reconquista ibérica acabando com a tomada do Reino de Granada. Ibérica mais Castela e Aragão, os reinos que depois se juntariam e formariam a Espanha. Então, essa retomada, quando acaba essa retomada, o Colombo vai lá, fala umas palavrinhas no ouvido da Isabel de Castela. É de Castela? De Castela, a rainha de Castela, e ele faz com que ela invista no projeto dele. Ele já sabia, pessoal, nessa época que a Terra era esférica.
Então ele estava propondo fazer as grandes navegações para chegar às Índias, dando a volta pelo oeste. Para mim aqui é a esquerda, tá, galera? Não sei se para vocês é a direita. Mas enfim, ele dando essa volta, ele conseguiria chegar às Índias antes de Portugal, que era o seu rival comercial também, que estava fazendo a sua reconquista. Então nós vamos ter, com as grandes navegações, nós vamos ter a invenção de tecnologias, a descoberta de novas tecnologias, que é o astrolábio, a bússola, a pólvora, que vai ser importante na conquista dos povos mesoamericanos aqui na América. Não tão importante, mas ela vai ser um diferencial. O velame misto, que é uma questão que, como os navios nessa época, isso é meio confuso, mas os navios nessa época eles não tinham uma estabilidade muito grande. Então, para gerar uma estabilidade maior, eles colocavam uma vela quadrada e uma vela triangular. E depois nós vamos ter as caravelas, a invenção das caravelas, nós vamos ter a cartografia, nós vamos ter... não é isso, me perdi. Ia falar bússola de novo. Eu deixei até anotadinho, mas eu ia falar bússola de novo. Mas então nós vamos ter todas essas invenções que vão ser características do período renascentista. Aí, nós chegamos, pessoal, uma coisa que eu não coloquei aqui, mas vai estar um pouquinho mais para frente, que são os artistas do Quattrocento, que serão os artistas do século XV, que eles serão os responsáveis por romper com essa ordem artística da Idade Média, que seria aquela arte gótica, aquela arte mais irregular, desarmoniosa. Então, é aqui, com os artistas do Quattrocento, que eles vão fazer coisas harmoniosas, vão focar nas artes mais realistas, eles vão trazer esculturas como Davi de Michelangelo, focando no homem, focando também no personagem que é Davi, e eles vão fazer sempre mais homens. Inclusive, eu vi uma curiosidadezinha legal, que eu vi numa série que o Michelangelo, todas as suas esculturas, elas eram simétricas, porque ele podia observar os corpos das pessoas. E a única coisa que não era simétrica eram os seios das mulheres, porque ele era proibido de visualizar, né, de tocar no seio, no peito masculino, não, né? No peito feminino. E isso trazia um pouco de, assimetria para as suas obras. Então, passando os artistas do Quattrocento, vou voltar aqui para vocês, o Botticelli é um deles. E olha, essa arte harmoniosa, que ao mesmo tempo traz de volta a sensação de antiguidade, mas ao mesmo tempo ela é funda, vamos dizer assim, ela instiga as pessoas, é o Nascimento de Vênus. Ela é uma das obras do Quattrocento e ela é feita por Sandro Botticelli. Aí, pessoal, nós vamos chegar aqui, ó, reavivar tradições antigas. Aí nós vamos jogar no contraponto. As pessoas acabaram de sair de um período sombrio, vamos colocar assim, elas acabaram de sair do obscurantismo. Então, elas não querem mais continuar nesse período, elas querem buscar, elas não se sentem dentro dessa caixinha, vamos dizer assim, de costumes, de comportamentos que regem a sociedade. E isso, na concepção das pessoas renascentistas, perdão, pessoal, vem desde as invasões germânicas a Roma no século V. Então, vai ter essa volta, esse rebuscamento para as tradições antigas. Isso vai também trazer, além de Roma, vai trazer Grécia, vai trazer toda essa questão que as pessoas se sentem deslocadas e elas precisam encontrar algo que as faça pertencer. Elas precisam identificar-se com algo. Isso sempre acontece em épocas pós-revoluções, às vezes pós-guerras, e também pós esse período de quebra com a Idade Média, que, na concepção mais antiga, era esse período de obscurantismo, mas que, na verdade, a gente sabe que não é. Que o Peter Burke ele nos traz que a gente não deve ver o Renascimento como uma revolução cultural, uma quebra, no sentido de uma súbita quebra com a tradição, porque não é isso que acontece. Os renascentistas eles vão ter muitas coisas ligando eles ao passado, as questões medievais. Por exemplo, o Príncipe do Maquiavel, o livro, ele é um livro escrito durante o período do Renascimento, mas ele remete muito à Idade Média, um exemplo. Então, é o nosso contraponto que a gente faz para não ter sempre essa visão unilateral do Renascimento. Outra coisa muito importante que nós vamos ter a exaltação do homem, vai ter esse antropocentrismo durante o período renascentista. Por que isso? Vai ter esse olhar ao homem que ele vai ser agora ele vai as suas habilidades, como é que eu posso colocar?
a sua identificação com a natureza, a sua perfeição, os seus feitos, eles vão ser ligados a serviço de Deus e da igreja. Então vai ter essa cavadinha da igreja para fazer com que o homem esteja mais perto, para fazer com que o homem sirva aos propósitos cristãos. Aí nós chegamos aos 2 pontos que, ao meu ver, são 2 dos principais, que é o humanismo e as obras de arte. Antes de falar do humanismo, eu quero falar das obras de arte para você, pessoal. Estão vendo aqui a Mona Lisa, a esposa de Giocondo, e o Davi? Então, muitas concepções a gente tem para os usos das obras de arte. Ó, aqui temos alguns renascentistas. Botticelli, que é do Quattrocento, pintor do Nascimento de Vênus. O Leonardo da Vinci, que é autor do Homem Vitruviano, vai ter a imagem dele um pouquinho mais para frente. Da Mona Lisa, que está aqui em cima. Nós vamos ter o Michelangelo Buonarroti, que é o autor do Davi. E ali mais para frente nós vamos ter Erasmo de Roterdã, que é um cara mais humanista. E o Nicolau Copérnico também seguindo nessa linha. Mas, deixa eu só ver o que tem aqui. Ah, tá. Vamos usar essa imagem que tem o nosso memezinho. Cara, as obras de arte, elas eram uma espécie de contrato nessa época. Não é que nem mais nos dias de hoje, que o artista ele sentia sua inspiração, ele fazia arte, ele pode vender para uma galeria, pode expor a si mesmo, pode colocar leilão, várias possibilidades. Nessa época não, galera. Nessa época as obras elas eram encomendadas pelos burgueses, pelos nobres, pela igreja. Então, com a encomenda das obras, isso gerava trabalho para os artistas, porque senão eles não tinham renda. E é aí que tem essa questão do mecena com o artista. Aqui à esquerda nós temos o Homem Vitruviano, que seria como o Leonardo da Vinci, ele era obcecado por... Ele era muito bom em matemática, ele era engenheiro, arquiteto, o cara era de tudo. E ele era fissurado pela simetria. Então, esse é o desenho, é a obra, que seria o homem perfeito, o homem simétrico, que é o Homem Vitruviano. Então, as obras de arte, além delas serem um contrato, elas tinham várias e várias funções. Elas podiam ser função mágica, função didática, função devocional. Nós tínhamos, por exemplo, colocado no quarto dos meninos e das meninas nessa época, dos meninos o Menino Jesus e das meninas imagens de santas virgens, da Virgem Maria, para tentar colocar, né, incutir essa questão da mulher a mulher ter que preservar-se até o casamento, essa questão cristã, eu ia falar cristiânica, essa questão cristã que carrega, que está imbricada no período renascentista muito fortemente devido ao poder da igreja. Além desses temas que eu falei, pessoal, as imagens, as artes, elas tinham temas mitológicos também, porque se acreditava muito que a vida ela era regida pelos astros, pela astrologia. Então, nessa questão também, tem as obras de arte como um ponto-chave para se ter, né, em casa. Nós tínhamos na esfera privada, cara, os negócios, assim, insanos, porque o cara às vezes comprava, no caso, as obras do artista para ele pintar o seu oponente, o seu inimigo, de uma forma ridícula. E daí ele ou colocava na sua casa, dava um jantar e mostrava, ou espalhava em alguns pontos estratégicos. Tem várias coisas que são fascinantes desse período. E tem um outro ponto que é engraçado, não, mas ele é singular, vamos dizer assim. Porque muitas obras de arte, elas podiam ser recusadas. Pelos compradores, pelos aristocratas, pelos nobres, pelos burgueses. E também, um dos motivos era eles recusarem porque eles não gostaram. E outro era porque, às vezes, as obras não estavam prontas. Então, o Leonardo da Vinci ficou muito famoso que ele não entregava suas obras porque ele sempre achava que elas não estavam perfeitas, que elas eram imperfeitas, elas precisavam sempre, a todo momento, serem melhoradas. Chegamos, pessoal, ao humanismo, que para mim é a corrente mais importante do renascentismo, é um negócio fascinante, muito legal. Porque ele revolucionou a forma de adquirir conhecimento. O foco do humanismo era fazer com que os humanistas eles se tornassem imprescindíveis, principalmente para os nobres, na questão do desenvolvimento profissional, desenvolvimento do conhecimento. E por que isso? Primeiro nós vamos ter o livro impresso, né, que vai vir de uma invenção do Gutenberg, do Fuss e do Schoeffer. E aí vai ter, juntamente com a invenção da imprensa, vai ter milhares de cópias espalhadas por toda a Europa. E a função dos humanistas, eles traziam para si mesmo que era, primeiro, os estudos das obras clássicas, e estudar, interpretar e traduzir textos. Então, isso popularizou também muito conhecimento. Fez com que as pessoas elas pudessem ter mais acesso e fez com que a esfera pública, ou os nobres, os burgueses,
principalmente os burgueses, eles conseguissem ter esse conhecimento para exercer os cargos que eram necessários nessa sociedade. Só um minuto. Então, os humanistas, eles têm sucesso nessa empreitada, que primeiro, ali temos Petrarca e Boccaccio, ela é uma coisa mais pagã, ela é anticlerical. Por quê? Porque o Petrarca e o Boccaccio, eles vão... o Petrarca, ele vai narrar a Segunda Guerra Púnica, e ele vai ter um amor exasperado pela antiguidade. Isso ainda no século XIV. Ele faz narrações de Homero, de Cícero, que nós tratamos na aula de Roma. E o Boccaccio ele vai escrever o Decamerão, que vai ser um dos livros que vai fazer com que o Menóquio seja queimado lá na fogueira. No século seguinte, pela Inquisição. Porque, segundo os inquisidores, o Menóquio, ele leu o Decamerão, e o Decamerão era um livro proibido, como a Betânia vai falar algo mais para vocês, pelo índex da Igreja Católica. Então, uma coisa também muito importante que os humanistas traziam, além dessa questão, eles traduziam as obras clássicas e eles ensinavam aos nobres, eles traziam essa reflexão, essa discussão, o que faz com que o conhecimento deles seja imprescindível para formar advogados, funcionários públicos, governadores, e isso vai ter sucesso e vai ser visto pela alta burguesia, pelos nobres. Então, isso vai fazer com que os humanistas sejam imprescindíveis. Aí, outra coisa que vai acontecer, ali o Jorge de Trebisonda, o Jorge é uma coisa que ele vai ter os seus alunos, vai incitar o conhecimento, e isso vai gerar confrontos entre os humanistas mesmo, em quem iria prover mais conhecimento, ou, sabe, a treta, ela sempre existiu, galera. Pequenas discussões até guerras mundiais. Aí, uma coisa muito legal também é a checagem de fatos, pessoal. Ali eu coloquei entre parênteses a doação de Constantino. Constantino é o primeiro imperador romano, eu falei com vocês sobre isso na aula de Roma, que ele reconhece o cristianismo como uma religião legal, que a gente não iria mais perseguir os cristãos. E quando ele morre, tem a invenção pela Igreja Católica que ele deixou o poder em Roma para a Igreja Católica, e ele doou os territórios romanos para a Igreja Católica. E os humanistas, eles conseguem checar esses fatos e provar que é mentira. Eu tenho até o nome do cara aqui, o Lorenzo Vola, humanista. Ele conseguiu a checagem desses fatos e provar que a doação, pelos termos utilizados no documento, que ela era falsa, porque o Constantino não conhecia a maioria daqueles termos. Então, ali, a checagem de fatos. E outro ponto para a gente fechar o Renascimento é a Christine de Pizan, que ela era uma mulher humanista, porque no humanismo, cara, sempre a gente olha para esse lado progressista, mas a gente sempre tem que lembrar que são as pessoas do seu tempo, né? Que não tem como as pessoas, às vezes, transcenderem o seu tempo. Porque os humanistas, além de conseguir essa construção de conhecimento, conseguir prover conhecimento, eles eram extremamente machistas. Porque as mulheres dos humanistas, elas não serviam para conhecimento, elas serviam para cuidar do lar. A expressão que eles utilizavam é que o lar era posse do homem, mas comandado pela mulher. E aí, a Christine de Pizan, entre outras escritoras, ela vai escrever esse livro, La Ciudad das Damas, e ela vai dizer que os homens que duvidavam do conhecimento das mulheres é porque eles tinham medo que elas seriam mais inteligentes e melhores que eles. Então, ali a gente já tem esse atrito entre os sexos na história. Pessoal, fechamos aqui o Renascimento e o Humanismo, para ir mais rapidinho, e nós chegamos no mercantilismo, galera. Betânia, eu vou invadir um pouquinho só teu tempo, tá? Na humildade. Mas aí, tipo, eu já falei com a Débora aqui, ela falou que a gente tem 2 horas. Tranquilidade. Galera, mercantilismo. O mercantilismo tá aqui, ó, explicitado em negrito. Ele é o modelo econômico do absolutismo. Apenas uma nação não é absolutista e é mercantilista, que é a Holanda, que é, no caso, os Países Unidos. A Holanda, ela não é mais uma monarquia, ela não é submissa mais a uma monarquia, por quê? Pela sua guerra de sucessão. Secessão é nos Estados Unidos. A sua guerra de sucessão. A Holanda, que é uma coisa que a Betânia já vai tratar também, ela tinha a maioria da sua população calvinista, então protestante. Só que eles estavam sendo dominados, eles eram regidos pela Espanha. Então isso vai ser travado uma guerra entre eles e a Holanda vai ganhar. Então ela vai conseguir expulsar os absolutistas e vai conseguir transformar o calvinismo como uma religião não perseguida. Um pouquinho mais ali na frente. Então,
A Holanda, ela não é absolutista, ela é regida por uma burguesia mercantil. Então vamos lá, os 3 pontos principais do mercantilismo, galera: o protecionismo, o intervencionismo econômico e a balança comercial favorável. O protecionismo, galera, eles vão sempre proteger os seus bens, a sua produção. Eles não vão deixar que, principalmente, empresas estrangeiras estabeleçam bases e negociem seus territórios. Isso nós vamos ter em várias questões, principalmente a Inglaterra fazendo com outros países, principalmente França e Holanda, o que vai gerar vários atritos ali na frente. O intervencionismo econômico, galera, é que essas potências elas vão tentar intervir sempre que elas podem em outras economias, principalmente economias coloniais, como o Brasil, as 13 colônias, Haiti, qualquer outros lugares, sempre vai ter um intervencionismo muito forte da metrópole. Isso vai fazer com que, por exemplo, no Brasil, até 1808, quando a família real chega ao nosso território, que eles tinham o chamado... Como é que é? O exclusivo econômico. Eles tinham um exclusivo comercial. E esse exclusivo comercial era o quê? A colônia, ela produzia a matéria-prima, ela exportava a matéria-prima para a metrópole produzia a manufatura e vendia de volta para a colônia. E a colônia só podia fazer isso. Ela só podia negociar com a sua metrópole. Ela não poderia negociar com qualquer outro país. E isso faz com que a metrópole sinta-se muito confortável, porque a metrópole pode negociar com quem ela quiser. E ela vende produtos que vêm da colônia por um preço pífio, ela vende por altos retornos, que vai fazer com que ela sempre esteja por cima. Então, a balança comercial favorável, além do intervencionismo, com a balança comercial favorável, a balança comercial é sempre você vender mais do que comprar, exportar mais do que importar. E isso vai reger as potências mercantilistas por todo esse período, que vai acabar mais ou menos lá pelo século XIX e século XX. Sigamos. Aqui eu destaquei, pessoal, rapidinho para a gente falar das potências mercantilistas dessa época. Nós vamos ter a Inglaterra, que é a maior potência do mundo. Nós vamos ter a Holanda, a França e Gênova. Lembre-se que a Itália não é unificada ainda. Então a gente tem Veneza, Gênova, entre outras cidades, Nápoles. E Gênova vai ser uma das potências desse período. A Inglaterra, ali, ó, maior potência do século XVII. Antes ela é a maior potência do século XVI, é a Holanda, importante. A Inglaterra é a maior potência do século XVII. Inclusive, depois, lá na Revolução Francesa, nas guerras napoleônicas, o embate vai ser sempre França de um lado e Inglaterra do outro para ver quem que é a maior potência. Mas, por hora, a França não é ninguém. Por hora. A Inglaterra, maior potência do século XVII. Esse ponto que eu deixei em itálico é bem importante, galera, porque é as Corn Laws, as leis do milho. As leis do milho eram o quê? A Inglaterra produzia milho, né? As suas colônias também produziam milho, tudo que eles pediam, eles vendiam, mas o excedente voltava para a população num preço mais reduzido para que a galera não passasse fome. Então, isso, por exemplo, a França, com o Colbert, que foi o primeiro ministro do Império, do Luís XIV, ele tentou implementar isso na França, mas ele não conseguiu. Então, além de tudo, nós vamos ter atos de navegação, que eu vou explicar mais à frente, e as guerras contra a Holanda, que são devido aos atos de navegação. A Holanda era a única defensora do livre comércio, galera. Lembrem que eles eram governados por uma burguesia mercantil e não por um rei absolutista, como todas as outras potências eram. Gênova tinha um comércio marítimo muito forte, principalmente no Mediterrâneo e principalmente com as especiarias que vinham das Índias. Eles só não se tornaram uma potência estabelecida por causa dos empréstimos que eles faziam aos quebrados monarcas espanhóis. A França, nesse período mercantilista, muito na figura do Jean-Baptiste Colbert, que foi o ministro do Império do Luís XIV, e ele conseguiu trazer várias melhorias, como uma marinha estável, estabilizada, forte, um comércio um pouco mais estável. Então, ele conseguiu trazer várias medidas que fizeram com que a França se estabelecesse como uma futura potência dos séculos 17, 18 e 19. Mais no 17 e no 18. A França, galera, ela tinha um forte comércio de peixes. A França, inclusive, era um dos países mais populosos da Europa nessa época. E eles tinham um forte comércio de peixes porque a população, na sua maioria, é cristã. E os costumes cristãos, à época antiga, toda sexta-feira se come peixe. Então, as pessoas consumiam muito peixe. E por isso alavancava o comércio marítimo. Eles produziam muito vinho, trigo, linho e cânhamo. O cânhamo sendo mais importante que a produção de cordas para navegação. Eles fazem uma guerra contra a Espanha, que eles conseguem, nas suas estocadas
para as colônias, eles conseguem garantir o Haiti, vencendo a Espanha na Guerra Espanhola. E eles também fazem a Guerra dos 7 Anos com a Inglaterra, que ali eles cedem territórios para a Inglaterra quando eles perdem a guerra, porque eles querem segurar o Haiti, e para poder segurar o Haiti, eles abrem mão do Canadá, por exemplo. O Canadá, a segunda língua do Canadá é francês, porque eles foram por algum período submissos aos franceses. Betânia, tá quase. Vamos lá, então. Os atos de navegação ingleses. Os atos de navegação eles foram entre os anos 1650 e 1660, mas não foram períodos, sabe? Eles foram num ano, decretados no ano 1653, depois 1660, 63. Os atos de navegação é muito importante para a Inglaterra se estabelecer como uma potência, para ela botar o pé no chão e falar: quem manda aqui sou eu. O que são os atos de navegação? As mercadorias transportadas deviam ser apenas por navios britânicos, ou dos seus países de origem. Isso servia para as colônias também. Por exemplo, vamos jogar depois que o Dom João ele retira o exclusivo comercial do Brasil. O Brasil ia comerciar com a Inglaterra, comerciar, e ele não poderia terceirizar o seu navio para fazer frete. Isso prejudica a Holanda, que a Holanda é que fazia os fretes, por meio das suas companhias orientais. Uma coisa importante que estava ali em cima, né, essas companhias. A Holanda vai ser o país no século XVI que eles vão ter as suas companhias, as Índias Orientais e Ocidentais, mais fortes do mundo. Depois a Inglaterra vai se juntar nessa questão, mas a Holanda, as companhias, elas tinham liberdade, pessoal, para comerciar com todos os lugares que elas iam, comercializar, perdão, agora tá fazendo sentido na minha cabeça, para comercializar com todas as colônias e todos os lugares que eles iam, e eles tinham a autonomia para travar guerras, às vezes por interesses holandeses mesmo, da nação Holanda, ou pelos seus interesses próprios. Então isso é um poder muito, muito, muito pesado, e que as companhias tinham elas detinham esse poder. Perdão, me atrapalhei aqui nas palavras. Então, os fretes, isso prejudica a Holanda, porque quem fazia os fretes eram os holandeses, por meio dos seus navios das companhias. E isso vai gerar vários conflitos entre Holanda e Inglaterra. Outra coisa dos navios, os capitães deveriam ser ingleses, bem como 3/4 da frota. Então, galera, tinha que ter 75%, tinha que ser inglês. Não podia ser de outro país, porque se a Inglaterra soubesse, o pau ia comer. A moeda inglesa. A autorização da exportação da moeda estrangeira, material de ouro e prata. Isso vai fazer com que a Libra, ela valorize muito a Libra esterlina. Hoje, pessoal, a Libra esterlina é 7,50 para R$1. Então, a gente sabe desde o mercantilismo que os caras são muito poderosos. E o Estado, ele não vai mais gerir o mercado, ele não vai mais colocar a mão no mercado internacional. Ele vai só ser um orientador do mercado. Ele não vai mais tirar da sua própria... Vai partir de si mesmo, sabe? O que o mercado vai fazer. Ele vai apenas orientar. É só um técnico. Vai ali, vai lá. É isso. A Inglaterra, ela se poupa um pouco e ela vai crescer absurdamente. Os conflitos, galera. Os atos de navegação eles são grandes responsáveis pelos conflitos com a França e com a Holanda. Com a Holanda, principalmente por causa dos fretes. Eu coloquei aqui, esses conflitos eles vão acabar, vão ter um pouquinho de respiro com a paz de Utrecht. Mas a paz de Utrecht é em 1715, galera. Isso aqui começa no século XVI. Daí vai para o século XVII. E aí vai se tornar... vai acabar... No século XVII são os atos de navegação. E os atos de navegação só vão ter um final lá no século XVIII, em 1715. Porque isso vai se dar depois da Guerra de Sucessão Espanhola agora. Porque quando o rei Carlos da Espanha morre, ele não deixa herdeiros. E o herdeiro mais próximo é o Filipe da família Bourbon. Só que ele também era herdeiro do trono francês. Então ele poderia estar governando a França e a Espanha, e isso não agradou a Inglaterra. Então quando ele foi nomeado, a Inglaterra falou, não senhor. E a Inglaterra vai para cima da França. Vai ter os seus aliados, essa guerra a Inglaterra vai ganhar. Então, as divergências em Inglaterra e França, galera, isso aí vai de muito tempo. Inclusive, Napoleão só quer acabar com a Inglaterra para se tornar a maior potência do mundo, mas também porque todo esse histórico que a Inglaterra sempre tá louco, mete o pau na França. E a França tá de saco cheio. Parece Grenal, não aguento mais. Aí, galera, então, com a paz de Utrecht, por exemplo, Gibraltar,
pertencia à Espanha. Gibraltar vai passar a ser território inglês, bem como territórios como a Nova Escócia, nas 3 colônias ali, vai ser inglês também. Sigamos. Para terminar, galera, tem mais esse slide só. Para terminar, a indústria têxtil. Lembra que eu falei para vocês do protecionismo? A Inglaterra vai fazer de tudo para proteger as suas economias, a sua indústria, e a principal indústria da Inglaterra era a indústria têxtil. Aqui temos um tear, né, e um tecelão. A exportação da lã passa a ser proibida pelo parlamento. Isso vai fazer com que os tecelões ingleses estejam um terreno muito fértil para produzir, porque eles são o carro-chefe da economia britânica. E isso vai vir com o quê? Com uma determinação parlamentar para que a lã, o linho em inglês, eles sejam utilizados em eventos públicos, como funerais. Tem que usar a lã inglesa, é uma determinação do parlamento. Isso vai fazer com que depois a Inglaterra, ela vai dominar a Índia, inclusive, e ela vai fazer com que tecidos de todas das suas colônias, eles cheguem à Inglaterra e eles sejam tingidos na Inglaterra para vender. Eles vão chegar crus na Inglaterra e eles vão ser... É o mesmo esquema do intervencionismo da balança comercial. Vai chegar uma matéria-prima, a Inglaterra vai fazer manufatura e aí vai vender. Então, eles proíbem também, eles elevam aqui, ó, aquela coisa do protecionismo, eles elevam as taxas aduaneiras para a França e para a Holanda, que vai tentar frear o comércio, e, de novo, só vai ser resolvido na Paz de Utrecht em 1715. Gente, você tem que lembrar que o mercantilismo vai ser a base de todos os sistemas absolutistas, no caso da Holanda não absolutistas, de se tornarem potências comerciais extremamente brutais, cara. O mercantilismo é a base econômica de todos esses absolutismos, dessas monarquias, e vai fazer com que a Europa se torne o centro comercial e vai fazer com que seja o dominador das colônias. É na época renascentista que começam, por exemplo, as grandes navegações. Para finalizar, galerinha, eu trouxe uma curiosidade muito legal. Todo mundo gosta de guerra, né? E aí a gente tem uma guerra que eu não conhecia até a faculdade, que é a Guerra da Orelha de Jenkins. Cara, eu vou até procurar aqui, eu quero ver bem certinho. Quero ver se eu acho velozmente aqui. Achei. O nome dele, Robert Jenkins. Ele era um navegador britânico, só que a Inglaterra era traíra pra cacete, cara. A Inglaterra era muito traíra. Porque as determinações das metrópoles em cima das colônias era que ninguém poderia negociar com as suas colônias sem negociar com a metrópole. Só que a Inglaterra fez o quê? A Inglaterra cagava para isso. Porque a Inglaterra, ela tinha uma das maiores e mais poderosas marinhas do mundo, então ela podia impor medo em todo mundo. E aí o Jenkins, esse senhor, ele estava negociando com as colônias espanholas aqui na América do Sul. E ele é apanhado por navios espanhóis, por fiscais espanhóis, vamos colocar assim, perdão. E, cara, ele tem as orelhas cortadas, cara. Eles cortam a orelha dele e aí ele guarda as orelhas dele e ele leva para a Assembleia dos Comuns na Inglaterra. E isso vai gerar uma guerra, cara. Vai gerar uma guerra porque a Inglaterra não cumpriu a questão de tratar com a metrópole e depois comercializar com as colônias. Ela é direto nas colônias, direto na jugular, né? A Inglaterra é direto na jugular. E gerou essa guerra porque a Espanha não aceitava. E nesse quesito a Espanha não estava errada. Só que, cara, eles vão guerrear por um tempo e ninguém vai ganhar. Vai acabar que, por exemplo, porque a Inglaterra era muito forte na terra e a Espanha tinha o seu exército no mar, e a Espanha tinha o seu exército na terra. Então ficou naquele toque me voe e ninguém ganhou. E a guerra acaba com o Tratado de Sevilha. A Espanha tenta tomar Gibraltar, inclusive, depois da Guerra de Sucessão Espanhola, e ela não consegue. E a Inglaterra tenta tomar colônias espanholas aqui na América e não consegue também. Então fica naquela. Ninguém ganha ninguém e eles terminam tudo no Tratado de Sevilha, que fornece mais liberdade comercial aos ingleses, desde que eles pagassem os impostos e tratassem com a metrópole, passando pelos portos, né, espanhóis, e tratando pagando suas taxas, para conseguir comercializar com as colônias. Galera, a minha parte é isso. Muito obrigado aí. Qualquer dúvida, estamos no Facebook e no e-mail sempre. Um beijo. Oiê.
Eu vou ter que primeiro parar a aula, fazer um café, né, pra conseguir acompanhar esse ritmo, porque ainda tô na lenta aqui. Mas vamos lá. Cara, eu pedi pra você se eu tava indo muito rápido, você falou que tava ok? Não, tá ok pro nosso tempo, tá ok. Ah, então beleza, então Ah, perfeito. vamos lá. Eu vou falar um pouquinho agora, então, sobre essa estrutura religiosa. O Luiz comentou, antes de entrar, né, nessa parte aqui das reformas religiosas, eu acho interessante falar assim. O Luiz comentou com vocês duas estruturas da Idade Moderna. Agora é importante a gente pensar que a gente está entrando em um outro período da história, né, que é a Idade Moderna, e que esse período, ele, para fins didáticos, a gente pode dividir ele em estrutura religiosa, estrutura cultural, econômica e estrutura política, sendo elas a estrutura econômica, o mercantilismo, que o Luiz acabou de falar, a estrutura cultural e social, o Renascimento, a estrutura religiosa, as reformas, que a gente vai ver agora, e a estrutura política, o absolutismo, que a gente vai ver nas próximas aulas também, tá? Então, a gente, agora partindo dessa ideia de que a gente está estudando a Idade Moderna, né? A gente está em um outro período, eu trago essa reflexão de que o quê? A modernidade, né? Essa mudança, vai nascer de uma nova forma de ver o mundo tanto cultural, envolvendo o Renascimento, quanto econômica, quanto política, mas também religiosa. Porque o que acontece? A gente vai ter a igreja na Idade Média sendo uma das principais instituições, né, a mais poderosa de todas. E no final da Idade Média, então, nesse período de transição, a gente vai ter ela perdendo força, perdendo a sua influência, tá? E a partir de alguns fatores, dentre eles quais a aceleração do capitalismo, e com a aceleração do capitalismo, a ascensão de uma religiosidade voltada para essa vida material, que a gente vai ver algumas das reformas, depois mais detalhadamente, trazendo esse aspecto da vida material como muito mais importante. Entrando então, né, trazendo esse tensionamento na Igreja Católica, por quê? Porque a Igreja condenava o lucro e acumulação de bens e de capital, tá? O que que vai acontecer então? A gente vai estar num período em que vão surgir novas e contrárias concepções. Ou seja, a gente vai ter o surgimento de novas igrejas. Quando eu falo novas igrejas, é interessante pensar no quanto de igrejas, na quantidade de igrejas que a gente tem hoje, né? Mas nesse período, o que que a gente tinha? O predomínio da Igreja Católica, e aí nesse contexto, o surgimento de novas vertentes, tá? Muitas vezes com aspectos completamente contrários, com alguns aspectos complementares, mas o surgimento de novas vias, ou seja, novos caminhos de religiosidade, tá? E aí a igreja vai ver tudo isso, a estrutura do mundo, a estrutura social, econômica, política, inclusive a religiosa, vai estar mudando, e o mundo em si vai estar mudando, e a igreja vai continuar na sua mesma estrutura, com as suas mesmas tradições, sem considerar todas essas mudanças, sem considerar as demandas que, que a sociedade vai vir trazendo, tá? Pode passar, por favor. Toda essa crise da igreja, então, ela vai se dar a partir de alguns fatores que são bem importantes. Dentre eles, o comércio de bens eclesiásticos e a condenação do lucro. Falei para vocês agora que o que a gente vai ter no início da Idade Moderna, uma expansão do sistema capitalista cada vez mais forte, cada vez mais é, rápida. Então, a igreja vai olhar para isso e não vai ter respostas, assim como quando a gente tem a peste lá no final da Idade Média, que vai estar matando e dizimando boa parte da população europeia. A igreja vai olhar para esses problemas, vai olhar para esses fatos e não vai ter respostas para isso. Então, eles vão começar a ter, vai começar a ser gerida uma crise interna
é provocada também por esses fatores, tá? Além disso, a gente vai ter o uso da autoridade para o desrespeito do celibato. O celibato é o quê? É aquele voto de castidade que os padres fazem, aqueles que entram para a Igreja Católica, em que eles não podem ter relações com outras pessoas, né? Então, a partir dessa autoridade de papas e outros cargos de ordem religiosa que eles conseguiam ter acesso, eles usavam disso para infringir quebrar esse voto de castidade, né? E isso então gera uma crise na moralidade da igreja também, que vai ser é, impulsionada ainda mais, vamos dizer assim, pela venda de indulgências, que provavelmente é um dos aspectos que quase todo mundo já ouviu falar. Que é o quê? São vendas de materiais, de objetos que teoricamente eram ditos como sagrados, e a partir da compra desses, tu terias então um espaço no céu e tu te livrarias de ir para o inferno, por exemplo. Tu pagaria os teus pecados seriam pagos a partir dessa compra desse objeto ou desse pagamento, e tu seria salvo, portanto. Esse é um ponto muito importante porque posteriormente ele vai ser criticado, principalmente pelo Lutero, como a gente vai falar daqui a pouco. E é também um ponto que traz muito fortemente essa desmoralização da igreja. Por quê? O capitalismo lá, eu falei agora há pouco, ele vai estar em expansão e e isso vai ser um ponto conflitante para a igreja. Por quê? Porque a igreja, desde a sua origem, na sua essência, vai condenar o lucro, vai condenar o capitalismo, vai condenar todas essas práticas de acumulação. E aí agora a gente vai ter o quê? Eles se contradizendo, né, de certa forma, e vendendo indulgências, vendendo pedaços de madeira, dizendo que eram da cruz de Cristo, para que os fiéis comprassem, então eles pudessem acumular mais dinheiro e mais riqueza nesse sentido, tá? Pode passar, por favor. Aí aqui, vou passar rapidinho, mas é um slide para a gente conversar sobre o quê? Sobre as razões do movimento protestante. O estudo desse movimento na historiografia, ele vem sendo atualizado de tempos em tempos, tá? Os historiadores revisitam o período, revisitam as fontes, e a gente tem algumas interpretações, tá? A primeira delas, né, que é o porquê desse surgimento, o porquê que surgiram essas novas correntes religiosas, vai trazer a justificativa de que foram por causa dos abusos da igreja, por causa de todas essas vendas de indulgências, dessa desmoralização. E aí vai ter um autor, o Jean Delumeau, não sei como é que fala, que ele vai trazer no livro dele que esses abusos, eles não eram novidade. Então, isso não é suficiente para explicar o porquê desses movimentos terem surgido, tá? Esses abusos da igreja, eles já aconteciam antes, mas com a aceleração do capitalismo, ou seja, a expansão mais rápida desse modelo, essas práticas vão ser cada vez mais incorporadas, e então, nesse momento, vai ter mais destaque, tá? Então, esses abusos não eram novidade, não servem para justificar somente eles o surgimento desses movimentos. Depois disso, a gente vai ter uma vertente que vai tentar explicar através de uma interpretação marxista, que quer dizer o quê? As religiões, que traz a ideia de que as religiões vão ser filhas do seu tempo, ou seja, as religiões protestantes, os movimentos protestantes seriam filhas do capitalismo, que seria um movimento que seria um sistema que estaria em expansão. Logo, teria as suas novas religiosidades também em expansão. Mas esse autor, ele vai trazer o quê? Em contraponto a isso, ele vai trazer o exemplo da região da Itália, ali onde fica Roma, que era uma região altamente capitalizada. A gente tem o mercantilismo como uma expressão muito forte ali na região da Itália. E, ao mesmo tempo, é uma região fortemente cristã, fortemente católica. Ou seja, a gente não tem base para essa justificativa, tá? E aí, por fim, ele vai trazer o quê? Que esses movimentos
apesar de tudo, eles foram impulsionados principalmente pela mentalidade da Europa durante o período e a existência de um cristianismo popular. E o que ele quer dizer com isso? Dizer que o quê? As pessoas elas estavam passando por um momento de crise. A gente tem a peste matando várias pessoas, a gente tem a pobreza assolando, um índice de analfabetismo muito grande, a igreja acumulando cada vez mais poder e não dando tanta importância assim para os seus fiéis. Então, as pessoas vão olhar para todos os lados em busca de uma salvação, em busca de respostas, em busca de soluções para os seus problemas, tá? E aí esses líderes protestantes, vamos dizer assim, essas novas correntes, elas vão surgir como uma espécie de conforto para essas pessoas, tá? E aí a gente vai trazer essa ideia de cristianismo popular, porque justamente vai atender muitas dessas demandas, vai questionar o poder da Igreja Católica, vai muitas vezes justificar a prática de acumulação de lucros e do capitalismo. Então, essas pessoas, né, essa população vai se sentir muito mais acolhida, e essa mentalidade, então, vai ser um dos fatores que vai impulsionar com muita força os movimentos protestantes, segundo o autor, tá? Pode passar, por favor. Tá, aí aqui eu trouxe um mapa, provavelmente vocês, na gravação não vai dar para ver muito bem, mas está disponível lá no nosso Drive. Depois vocês conseguem dar um zoom nele, que é um mapa só para mais para fins de visualização mesmo de alguns acontecimentos que eu vou falar aqui, mas para trazer também a ideia de que vocês não podem interpretar o que vai ser visto na aula agora como coisas lineares, tá? A gente vai falar sobre a reforma protestante na Alemanha, depois na Suíça, depois na Inglaterra, mas eu não quero, quando vocês estiverem estudando isso, que vocês entendam esses conteúdos como caixinhas, como coisas sem continuidade, tá? Muitos desses acontecimentos e muitos dos fatos entre eles estão acontecendo paralelamente, tá? Só que em regiões diferentes. Então, por isso eu trago aqui o mapa, a gente vai ter influências desses movimentos reformistas, inclusive na América, que eu vou falar bem lá no final da aula, mas eu trago mais para fins de organização mental mesmo na hora de estudar, tá? Não são coisas estanques, são coisas que estão relacionadas. Luiz. Oi, não escutei. Pediu pra passar? Aham. Ah, não veio áudio. Perdão. Esse era rapidinho. Tá. Então, vamos começar. Antes de falar sobre a expressão protestante na Alemanha, que foi a que mais teve destaque, vamos dizer assim, provavelmente é a que a maioria de vocês conhece ou já ouviu falar muitas vezes na escola, no ensino médio, fundamental. É importante trazer também que ela não foi a primeira expressão protestante, tá? Antes do Lutero e antes dos questionamentos que ele fez serem trazidos à tona, já existiram outras pessoas que também questionavam essas práticas da igreja, essas práticas de venda de indulgências, todas essas práticas imorais do clero, tá? Uh, e, e acho importante trazer isso, tá? Ele é sim um dos mais conhecidos e as atitudes dele, todo o desenvolvimento da história protestante na Alemanha traz muito esse destaque, justamente por ele ser um monge, né? Uma pessoa que era integrada à igreja, ou seja, uma pessoa da igreja que está criticando a própria igreja. Então, à época, isso vai ser muito mais chocante, tá? Então, a gente vai ter. Desculpa. A gente vai ter essa expressão na Alemanha, inicialmente. E aí vai ser uma expressão que vai se dar a partir do quê? A nobreza alemã buscando diminuir a influência do clero. E além da nobreza buscar diminuir a influência do clero, porque a igreja era uma das instituições mais poderosas, como eu comentei antes,
A gente vai ter também uma outra força que vai ser a burguesia. A burguesia vai ser uma classe que vai estar ascendendo e vai estar em busca de quê? De legitimação social. Ou seja, a gente vai ter esses dois grupos sociais tensionando ali essas relações com a igreja, tá? E aí a gente vai ter a figura do Martinho Lutero, que vai ser um membro da Igreja Católica, mas vai cada vez mais olhar com criticidade todas essas práticas que eram perpetuadas pela Igreja, tá? Aí, em 1510, ele vai visitar o Vaticano, ele vai lá para a Itália, visita, e ele vê toda essa bagunça. E quando eu digo bagunça, é o quê? Essa venda de indulgência, ele vê as pessoas comprando, pobres fiéis, muitas vezes sem terem o que comer, dando todo o seu dinheiro, ou dando tudo que tinha para comprar um pedaço de madeira, por exemplo, porque o clero, as pessoas do clero estavam dizendo que a partir daquela compra, todos os pecados dele seriam redimidos e ele teria, assim, um espaço no céu, não iria ser condenado ao inferno. Ou seja, ele vê essas coisas e ele acha isso um absurdo, ele condena isso fortemente, tá? Isso em 1510. De 1510 a 1517, que é quando ele vai escrever o documento com as 95 teses, deixa eu ver até o nome aqui. Nesse período de tempo, ele vai voltar para a Alemanha e vai fazer o quê? Vai entrar em uma série de discussões com a nobreza, com a burguesia do período, condenando, então, e a fim de acabar com essa venda de indulgências, porque ele não achava isso certo, tá? Em 1517, então, a gente vai ter o Martinho Lutero escrevendo. Cadê o nome do documento? Agora esqueci. Ó, o nome do documento, ele vai escrever o debate para o esclarecimento sobre o poder das indulgências, que vai ser, então, composto pelas 95 teses, tá? E aí, esse documento vai trazer a ideia geral, assim, de condenação dessas práticas, né, de condenação principalmente dessa venda de indulgências, mas também muitas críticas à acumulação de poder e de riquezas, né, por parte da igreja, quando muitas vezes os seus fiéis não tinham nem o que comer, tá? Dentre essas teses, inclusive, tem uma que ele fala que ele questiona o porquê da igreja estar adquirindo cobrando impostos, né, e vendendo essas indulgências para os seus fiéis a preços e valores altíssimos para a construção de novas capelas, sendo que a igreja já possuía um poderio, uma força econômica muito grande para fazer isso sem a necessidade de ajuda dos pobres fiéis, tá? Esse documento ele vai circular por toda a Europa, tá? Com a ajuda da imprensa, como o Luiz falou antes, a imprensa vai ser uma das propulsoras, dá para dizer assim, desse movimento, porque o Martinho Lutero vai escrever essas teses e elas vão, em pouco tempo, circular muito rapidamente pela Europa e vão chegar até o Papa, tá? Aí, em 1520, vejam só, 3 anos depois, né, o quanto que essas ideias estavam circulando. Em 1520, o Papa vai exigir a retratação dele, vai olhar para o Lutero e falar assim, ó, tu retira tudo que tu disse, porque senão tu vai ter que sair da igreja, eu vou ter que te expulsar, tá? E aí, o Lutero recebe o documento, que é a bula papal, tá? É tipo um decreto papal. O Papa vai enviar para ele, ele vai receber esse documento e ele vai queimar esse documento publicamente, ou seja, com esse ato, ele está dizendo que eu não vou retirar o que eu disse, eu confirmo e reafirmo tudo que eu falei nesse documento. E, e aí, então, a partir desse ato do Lutero, a gente tem a instalação de uma crise política e a Dieta de Worms. O que quer dizer isso? Quando o Lutero queima a bula papal publicamente, diz, não, eu não vou retirar tudo que eu falei,
que ele tá dizendo? Ele está reafirmando todos os preceitos, todas as posições contrárias que ele tem, e ao mesmo tempo ele está instaurando na, na sociedade alemã da época uma crise política, porque como eu falei para vocês antes ali em cima, a nobreza alemã ela estava buscando diminuir esse poder, essa influência do clero. E aí com isso a gente vai ter então uma divisão, algumas pessoas ficando do lado do Lutero, achando não, ele está certo, é isso. A igreja tá com muito poder, a gente tem que parar com essa expansão. E outras pessoas não, outras pessoas achando que ele foi uma pessoa que desrespeitou e ultrapassou limites que não deveriam ter sido ultrapassados. Aí, com essa crise política, a gente vai ter a Dieta de Worms, que vai ser o quê? Vai ser o momento em que o Lutero vai ser convocado aí até a cidade de Worms e jurar na frente do Papa e na frente do Imperador, tá? Todas essas suas ideias, tá? Então, ele reafirma frente ao Imperador todas as suas teses, essas ideias. Aí a gente depois vai ter a Dieta de Spira e os protestos, que vai ser a condenação do protestantismo, tá? E aí, a partir disso, a gente vai ter parcialmente uma revolta, ou seja, vai ter protestos, né, das pessoas, porque muitas estavam já aderindo ao protestantismo na Alemanha, então a partir disso, a gente tem a origem do termo protestantismo, porque muitos deles vão se revoltar contra isso, tá? Se revoltar com a não possibilidade de poder expressar a sua fé. E a gente tem, então, o termo cunhado, que vai denominar tanto esse movimento, pode passar o slide, já, tanto esse movimento quanto os próximos que a gente vai ver. Tá. Aí aqui, ó, a gente tem a Confissão de Augsburgo, que é outro momento, que vai ser o quê? Vai ser onde o protestantismo, o luteranismo, vai ter posto as suas bases religiosas, tá? As matrizes da religião protestante, que vão ser basicamente 6. A salvação se dá pela fé, a primeira delas, entrando em conflito com a salvação pela fé e pelas boas obras, como previa a Igreja Católica, tá? Aqui não, a gente vai ter a salvação só pela fé, tu não precisa mais comprar aquelas coisas, aquelas indulgências, aqueles objetos para ser salvo. 2, a livre de leitura da Bíblia, ou seja, o Martinho Lutero vai trazer isso com uma força muito grande, que ele vai dizer o quê? Não, todo mundo precisa poder ler e ter acesso à Bíblia. Então, ele vai trazer a ideia de tradução, ele vai traduzir a Bíblia para o alemão, em busca de acessibilizar essa leitura, tá? 3, a extinção do celibato clerical e do culto às imagens. A ideia de que agora os padres ou as pessoas do clero não precisariam mais cumprir com o celibato, tá? Aquele voto de castidade, e que agora a gente não teria mais esse culto às imagens, tá? Que é um diferencial muito grande até hoje das igrejas católicas para as igrejas evangélicas, né, protestantes, em que é o quê? Por exemplo, quando a gente vai numa igreja evangélica, a gente vai ver a cruz lá na frente no altar e essa cruz vai estar vazia. Em diferença, né, em contraste com quando a gente vai numa igreja católica, tu vai ver lá na frente a cruz, próxima ao altar ou na frente do altar, a cruz com o corpo de Cristo pendurado naquele momento, naquele espaço. Betânia, perdão, tu tá me Pode falar. ouvindo? Tô. Eu não tô te ouvindo. Não tá saindo o teu som pra mim. Ué. Não sei se a Débora ouve, não sei o que tá acontecendo, mas eu não ouço, não te ouço mais. Deu um tiquezinho e não ouço mais. Ah, então continua. Deve ser um Tá, eu vou problema. seguir. Tá. É, ok. Outro ponto. A manutenção. Ah, beleza.
a manutenção de apenas dois sacramentos, que seriam o batismo e a Eucaristia, diferente da Igreja Católica, né, que a gente tem 7 sacramentos. O quinto ponto, uso do alemão e não do latim nos cultos. Ou seja, Martinho Lutero via a prática da pregação nos cultos em latim como uma prática sem sentido, né? A população ia até a igreja, ia até os cultos, e chegava lá, a gente tinha lá na frente uma pessoa de costas para ti falando em latim, o que muitas vezes não era entendido, porque, como o Luiz falou antes também, boa parte da população nesse período vai ser analfabeta, a educação vai estar se dando muito mais através das imagens do que da leitura de textos escritos, tá? Então ele vai condenar isso, ele vai dizer não, os cultos precisam ser realizados em alemão, tá? E o último ponto, então, é a separação do poder espiritual e temporal, ou seja, ele vai separar essas duas esferas, tá bom? E aí a gente vai ter em 1555 a Paz de Augsburgo, que vai ser o quê? Vai ser um momento em que os príncipes e em que os príncipes vão decretar que o quê? A religião de cada povo, a religião de cada território vai ser a do seu príncipe, ou seja, o príncipe escolhe a sua religião, e aí o povo que mora naquele determinado território vai seguir, então, com a partir da escolha do seu príncipe, do seu rei, enfim. Pode passar, por favor. Aí, antes de entrar no calvinismo, só comentar que a expressão protestantista na Alemanha, tá? Ela teve vários conflitos, ela teve, inclusive, a participação de guerras camponesas, tá? A gente tem, durante esse período, muitas guerras camponesas, por quê? Porque o Lutero vai separar essas autoridades, justamente, né? Vai trazer a ideia de que o povo deveria ser submisso ao imperador e não mais a igreja católica e ao Papa. E aí, a partir disso, a gente vai ter os camponeses trazendo protestos e várias lutas, guerras. Por quê? Porque eles viam nesse aspecto uma possibilidade de se livrar de aspectos que os prendiam muitas vezes ao antigo sistema feudal, tá? Então, falando sobre o calvinismo, tá? O calvinismo é uma outra expressão protestante que vai ter destaque na Suíça, tá? Mas vai se expandir para outros países, assim como o luteranismo, tá? Eu falei aqui da Alemanha, mas não é uma exclusividade alemã, ele, com a circulação das 95 teses do Lutero e com a afirmação da doutrina luterana a partir daqueles princípios, a gente vai ter uma expansão muito grande dessa religiosidade, tá? Bem como a reforma calvinista e a doutrina calvinista, tá? A gente vai ter um destaque, então, na Suíça e um destaque para o francês João Calvino. E por que francês, né? Ele era, sim, da França, o calvinismo teve expressões também lá na França, mas ele foi expulso justamente de lá, né? Porque ele estava criticando a Igreja Católica. Então ele vai para a Suíça, e na Suíça ele encontra um território, um espaço para que ele possa divulgar suas ideias, né, e desenvolver essa nova doutrina, tá? Basicamente, aqui passando mais rapidinho, ó, o calvinismo vai trazer o quê? Vai trazer ideias fundamentadas na predestinação absoluta, que quer dizer o quê? O destino de todos nós já está escrito. Basicamente isso, tá? Desde que tu nasceu, o teu destino já está escrito, tudo que vai acontecer, o que é para acontecer contigo já está determinado, tá? Tu não pode fazer nada para mudar isso. Tu nasceu pobre, tu vai morrer pobre. Tu nasceu rico, tu vai morrer rico. Basicamente era essa a ideia. E aí,
O calvinismo também vai trazer a ideia, vai estar muito ligado aos ideais burgueses, por quê? Porque ele vai justificar o acúmulo de riquezas, né, o acúmulo de capital, de lucro, através da ideia de que tu é um bom cidadão, ou seja, tu tem uma boa fé a partir do trabalho, tá? E aí a gente vai ter essa frasezinha bem famosa, né? Que é a de que Deus ajuda quem cedo madruga. Ou seja, se tu levanta cedo para trabalhar, tu trabalha enquanto eles dormem, né? Aquela ideia, tu sim vai conseguir ter sucesso na vida. E essa também é uma forma de legitimar o lucro, tá? Tu levanta cedo para trabalhar, sim, isso é aceito, porque é visto com bons olhos pela doutrina calvinista, tá? Então a gente vai ter a proximidade com esses valores burgueses, tá? Muitos dos burgueses vão aderir a essa doutrina calvinista. E igualmente ao luteranismo, eles vão condenar, né, vão criticar o culto às imagens e admitir apenas 2 sacramentos, tá? Então aquela ideia que eu trouxe lá no início para vocês, de que são novas igrejas que vão estar se formando, né, novas linhas, novas religiosidades, ela vai estar presente, mas ela vai estar presente com modificações, né? Com rupturas, mas também com permanências. Ou seja, a gente vai ter a permanência de sacramentos, a gente não de 7, como eram na Igreja Católica, mas ainda tem a permanência de 2, tá? Como também as rupturas no caso ali do culto às imagens, tá? Eles também condenavam essa prática. E aí, por último, também trazendo a ideia de que ela vai se expandir rapidamente pela Europa, a gente vai ter expressões calvinistas na Holanda, na Suíça, na França, em vários outros países europeus, tá? Pode passar. Aí, trazendo um caso bem interessante, aos meus olhos é bem interessante esse caso, porque o quê? A reforma na Inglaterra, tá? Ela vai originar o anglicanismo. E eu acho interessante o estudo do anglicanismo, por quê? Porque a gente vai ter a união de igreja e Estado, tá? A gente antes tinha essas duas instituições, de certa forma, separados, e aí a partir do Henrique VIII, a gente vai ter a união desses dois poderes novamente. Por que que o Henrique VIII vai, então, fundar a igreja anglicana? Ele era casado, tá? E aí a mulher dele não dava nenhum filho, nenhum herdeiro homem para ele. Então ele chega até o Papa e diz assim: olha, eu quero a minha separação, porque ela não me dá nenhum herdeiro homem, eu não quero ficar com ela. E quando ele chega até o Papa com essa reivindicação, ele já tinha uh, outra candidata à esposa, né, no caso, a Ana Bolenha, e E ele vai, então, receber a resposta do Papa de que não, tu não podes tu não podes te divorciar, porque isso vai contra os preceitos da Igreja Católica, da Igreja Cristã. Então, não, tu não pode te divorciar dela. Aí, o que que ele vai fazer? Ele vai virar as costas e vai dizer, então, tá, né, beleza. Ele vai, como rei da Inglaterra, e decreta o ato de supremacia, que é o quê? É a criação da Igreja Anglicana. A partir desse não que ele recebeu do Papa, ele vira as costas e, como chefe político da Inglaterra, ele declara então o ato de supremacia que vai criar essa nova igreja, que vai ser o quê? Vai ser uma igreja com aspectos tanto do cristianismo, né, inicialmente, quanto das vertentes protestantes depois, tá? A partir disso, ele vai se tornar o quê? Um chefe político e um chefe religioso, ou seja, ele vai ter os dois poderes na mão dele, os dois poderes concentrados na figura do rei, tá? Ao mesmo tempo em que ele é rei, ele também é papa, tá? E aí, então, essa vertente vai ter essência protestante, mas com rituais católicos e posteriormente com o desenvolvimento, né, da, dessa,
religiosidade, ela vai adquirir muito mais características protestantes, tá? E aí hoje é interessante da gente pensar, né? Hoje é a Elizabeth que está lá, ela é a representante, né, dessa igreja, ou seja, a gente tem respingos dessas, dessas doutrinas até os dias de hoje. Né? Pode passar, por favor. Por fim, gente, eu trago uma, uma outra reforma, né? Não menos importante, mas às vezes é pouco visualizada, eu acho, que é então a reforma católica, aquela que é também chamada de contra-reforma, tá? Esse movimento ele vai vir muito mais caracterizado como uma reação da igreja, com o objetivo de quê? Conter o protestantismo e moralizar o clero. Lá no começo da minha fala, eu falei para vocês que o clero estava desmoralizado por várias ações, né? A venda de indulgências, todas as discussões com o Lutero, enfim. Então, esse movimento vai trazer a busca por essa moralização. E a partir da expansão cada vez mais forte, cada vez mais rápida do protestantismo pela Europa e por diversos países, inclusive onde o catolicismo era forte e consagrado, a gente vai ter a reação da igreja, tá? E aí a reação da igreja vai se dar a partir de alguns pontos, que vão ser o quê? A criação e a organização da Companhia de Jesus, tá? A partir da iniciativa, principalmente do Inácio de Loyola, que é esse que está ali na imagem, em 1534. Esses chamados soldados de Cristo vão ser pessoas, né, vão ser membros do clero que vão estar buscando conter o protestantismo através da educação, ou seja, através da educação cristã e através da expansão da palavra cristã. E essa expansão da palavra cristã é, então, um dos aspectos ou uma das influências, que a gente pode dizer assim, que esse movimento vai ter, inclusive, aqui nas Américas, tá? Que a gente vai ter a presença da Companhia de Jesus e a presença desses soldados de Cristo na catequização dos indígenas e dos povos nativos daqui, tá? Isso em 1534, tá? Em 1532, a igreja vai trazer, então, o Concílio de Trento, que vai ser uma organização, basicamente, uma reunião, basicamente, para condenar o protestantismo, tá? O Concílio de Trento vai trazer essa ideia como sua ideia central, a condenação do protestantismo e das suas diversas expressões, né? Não somente de uma delas. Além disso, a gente tem a organização do Tribunal de Santo Ofício da Inquisição, que vai punir todos aqueles que forem contra todos aqueles que forem contra a fé cristã, tá? E punir na fogueira, por exemplo, sendo esse tribunal também uma das instâncias, né, e das instituições que foram transportadas até as Américas também, tá? E aí, por fim, a gente vai ter também a organização do Index, que eram os livros proibidos pela Igreja Católica, tá? Que eram livros que eles consideravam perigosos para a fé cristã e para sua expansão, porque iam contra os preceitos da Igreja Católica, tá? E criticavam muitas vezes as práticas cristãs. Pode passar, por favor. Aí, por fim, só para trazer uma ideia para vocês rapidinho sobre o efeito, né, ou os efeitos das reformas e de todos esses movimentos que a gente comentou agora nas Américas. Na América do Norte, lá nos Estados Unidos, a gente vai ver a história dos Estados Unidos daqui a algumas aulas, estudar a formação das 13 colônias e a instalação da colonização inglesa naquele território. Mas a gente já pode andar que o quê? A gente vai ter um suporte dos protestantes na América do Norte, ou seja,
um acolhimento, dá para se assim dizer, dessa doutrina protestante naquele território, tá? Porque é uma realidade diferente da que a gente vai ter nas Américas espanhola e portuguesa, onde a gente vai ter a hegemonia da Igreja Católica, porque as cortes, né, portuguesa e espanhola traziam muito forte esse cristianismo, tá? A gente vai ter, né, e destacando aqui no Brasil, uma presença da Igreja Católica muito forte. Por isso, a gente vai ter, então, como eu mencionei antes, a Companhia de Jesus, com a atuação na catequização dos indígenas e de diversos grupos, tá? Trazendo, inclusive, aspectos de violência nessas relações, tá? E as visitações do Santo Ofício também trazendo essa ideia de punição a todos aqueles que fossem contra a fé católica, tá? Eu acho que era basicamente isso. Não sei se passei muito rápido ou não, mas estou aqui para dúvidas. Estou lá no Facebook também. E eu acho que é isso.